Bom, boa noite a todos. Então, pessoal, começando a aula. Nossa aula hoje vai ser um pouco sobre a parte de arquiteturas, né? Então, essa aula de hoje ela é um conteúdo que não cai nessa prova agora, ela cai só na próxima prova, né? Então, aqui a gente está falando um pouco sobre o Instruction Set Architecture, né? Que é o ISA, e falando um pouco também a respeito das operações, né? Então, a gente vai começar a ver o beabá agora, feijão com arroz, digamos assim, é, da execução de instruções, né, de codificação em Assembler, né? Então, como é feito isso e como comparar. A aula passada eu já fiz um pouco dessa comparação, mas acho que nesse conjunto de slides vai ficar bem mais claro para vocês quais são as vantagens de ter um, dois, três ou quatro, né, endereços, no caso de uma arquitetura básica, tá? Então, a gente vai falar um pouco, né, do computador IaaS, né, então, a organização da CPU, né, parte de introdução e diferentes arquiteturas. Então, essas arquiteturas, a gente está relacionado a esse conjunto de operadores e operandos, né, que compõem uma instrução. Então, uma instrução é um conjunto de bits que representa, né, uma instrução que o CPU vai executar, né? Então, no início, né, a gente tinha digamos, os computadores de primeira geração, né, que a gente viu lá, aquelas máquinas enormes, né, que eram eletromecânicas, etc., começaram a trabalhar, né, com as válvulas, né. Então, aquelas máquinas, elas criaram uma instrução, né, que era composta somente por endereço de memória. Então, nesse caso, né, o formato era a operação e o endereço de memória, né? Então, essa máquina foi a que influenciou, né, o projeto dos computadores que vieram a sucedê-los, né? E logo em seguida foi criado também um elemento de armazenamento, que é o que a gente costuma chamar de acumulador, né? E esse acumulador é uma memória rápida que geralmente fica dentro do processador, né? Então digamos, um registrador de uso geral, né, da máquina, para armazenamento de resultados dessas operações, né? Então, geralmente, quando a gente faz, nem que seja aquelas operações mais básicas dos laços, né, que a gente faz nos nossos algoritmos, né, onde conte recebe conte mais um, né, ou não, o nosso geralmente é o contador, né, do nosso laço, e a gente quer que esse contador seja menor que igual a 10, por exemplo, né, ou que ele se repita até que uma condição ocorra, né? Então, a gente costuma ficar usando um acumulador para contar quantas vezes algo acontece, né? Então, isso é bem comum, né? Então, isso já era comum desde os primórdios, né, dos algoritmos, e aqui não é diferente. Então, foi visto como importante o uso de um acumulador, né? Então, suponha o seguinte cenário, né? A gente deve ter que somar dois números, né? E os números somados, eles estão em determinadas posições de memória. Então, ali naquele caso ali de exemplo, ele está dizendo que a posição de memória do primeiro número, né? O número A, digamos que a gente vai somar A mais B, né? Então, A está armazenado na posição 128, B está armazenado na posição 129, e a gente quer armazenar, né, o dado na posição 130, né? Então, a gente tem que fazer algumas operações para resolver o nosso software, né? Então, o que a gente, né, pensando dessa forma, né, se a gente vai usar um acumulador, né, a sugestão básica seria tu fazer primeiro uma operação de carga, né, para carregar esse número aqui, que está na posição 128, para carregar o valor de A, né, depois somar com B, né, e depois salvar o resultado do acumulador, né, como uma instrução de store na posição 130. Então, a ideia principal é essa, né? Então, o que a gente pode pensar? A gente tem uma instrução de carga, né, que copia da memória, né? Então, uma instrução que copia a posição 128 da memória para dentro do acumulador. Depois, né, A está armazenado dentro do acumulador, então eu tenho que somar com B, né? Então, eu tenho que fazer um add, né, uma instrução de adição entre o que está no acumulador e a posição 129, ele vai somar tudo e vai continuar mantendo no acumulador. E por fim, né, eu tenho que jogar o valor desse registrador acumulador para dentro da memória na posição 130, né? Então, esse aqui seria, né, o nosso, digamos assim, conjunto de instruções que a gente teria que fazer.
Eu vou abrir aqui o Paint. Nossa. E vou fazer para vocês como seriam mnemônicos, né? Isso. Então, deixa eu só pegar a mesa digitalizadora aqui. Então, colocar na ferramenta aqui, mesa de pano, vamos ver se eu consigo fazer de forma rápida, né? Então, a gente pode pensar assim, normal. Então, a ideia é a gente fazer um load, né? A memória na posição 128, ali naquele caso, né? Depois, a gente vai fazer um add com a memória na posição 129. E, por fim, a gente vai fazer um store, né? Na posição M130. Então, a gente pode pensar assim. Na maioria das vezes, né, dependendo da máquina, não precisa botar esse M aqui, né? Ele já sabe que se tu botar a posição só 128, ele carregou 128, né? Então, essa instrução faz exatamente aquilo, né? O acumulador recebe a memória na posição 128. Essa instrução vai fazer o acumulador receber o acumulador mais a memória na posição 129. E essa última vai fazer o contrário, né? Vai fazer o acumulador ser jogado para dentro da memória na posição 130, tá? Então, né, a gente resumindo, né, nosso código aí, a gente faz, né, uma operação que, se a gente for pensar, né, em C, né, a gente faz uma coisa do tipo, né, A recebe A mais B, né, e essa A recebe A mais B representada por essas três, né? Onde A vai estar armazenado nessa posição, B nessa posição. Aqui tinha que ser C, perdão. Vou fazer tá mais bonito. A recebe B mais C, tá? Então, o que que ia acontecer? B está nessa posição aqui de memória, C está nessa posição de memória e A, né, está nessa posição de memória. Então, a gente pode pensar assim, ó, aqui é a posição de B, aqui é a posição de C e aqui é a posição de A. E reparem que no final desse processamento aqui, né, o valor de A está armazenado também no acumulador. Se tivesse que fazer mais alguma outra operação, né, do tipo D, recebe A mais, sei lá, eu C novamente, né? Então, eu já teria facilidade do A já estar aqui também, né? Então, teria que só achar qual é a posição de D, né? Se D tivesse uma posição aqui de memória, sei lá, 131, então eu poderia fazer de novo um add aqui, né? Mas outra instrução de add, onde eu só adicionava com M na posição 131, né? E já estava somando A, que previamente já estava no... Então, deixa eu voltar para novos slides. Estão dando continuidade, pessoal, desculpe, mas, né, acontece. Então, a gente estava falando exatamente dessa operação, só que depois a gente, né, fez uma analogia, né, na linguagem C ali, como se vocês estivessem programando, né, e a gente estivesse fazendo uma operação, deixa eu ver se agora vai funcionar. A gente estava fazendo enfim, uma operação, né, de load na memória na posição 128. Depois eu estava fazendo, né, um add, que é uma adição, com a memória na posição 129, perdão. E depois eu estava fazendo um store, né, na posição 130. Tá? Então a gente pode pensar assim, né, nossa memória está aqui, né, e a gente tem várias posições aqui, uma delas é a 128, outra é a 129 e a outra é a 130. Então, digamos que eu tenho o valor 5 aqui, o valor 7 aqui. Então, quando eu fizer essa instrução aqui, né, o meu acumulador, ele vai receber o valor da memória na posição 128, que é 5. Então, ele vai receber o valor 5. Né? Quando eu fizer uma adição com a posição 129, né, o meu acumulador vai receber ele mesmo, que já era 5, né, mais, né, o que essa instrução representa é uma soma, é o valor da posição 129. Então, a posição 129 é o 7. Então, o nosso acumulador, né, no final de tudo, ele tem o valor 12.
né? E aqui nessa outra instrução, né, eu estou pegando o valor do acumulador, né, que é o 12, e vou jogar ele para a posição 130. Então, aqui vai ser o 12. Opa, perdão, 12. Então, o valor que vai ser salvo no final. Então, eu falei, né, que esse acumulador, reparem, né, tanto o acumulador quanto essa posição de memória ficaram, né, com o mesmo valor, né, que no caso aqui é 12. E se eu tivesse que, né, eu tinha feito analogia, né, que esse aqui era né, uma conta do tipo, né, A recebe B mais C, né? Então, o B estaria nessa posição aqui, né? Então, B estaria na posição 128, C estaria na posição 129, né? E o meu A, né, estaria na posição aqui 130. Né? E se eu tivesse que fazer uma conta, né, A recebe A mais C, né, numa próxima linha, digamos, né, programando, então eu já tinha esse valor no acumulador, então eu só tinha que enxergar qual é a posição aqui de C e fazer novamente, né, um add, posição de C é 129, então eu vou botar um 129 aqui. Então eu acabei de realizar isso aqui, e isso vai salvar no acumulador, né, o próprio acumulador que já tinha 12 aqui, né, mais 7, né, no caso que é a posição do C ali, né. Então, o meu acumulador ia estar com o valor 19, no final das contas, né? Então, a ideia principal é que eu poderia salvar isso aqui de volta no lugar de A. Para salvar de volta, eu também teria que, de novo, né, colocar um store 130, né? Só que, né, reparem que eu não preciso salvar, né, os passos intermediários, né? Então, se logo em seguida, se, né, o nosso compilador, por exemplo, né, o nosso montador, ele perceber que tu está fazendo, né, dois stores logo em seguida, né, ele vai ver que ele vai poder, às vezes, antecipar, né, essa instrução aqui, tá? De forma a não prejudicar a lógica, tá? Então, isso às vezes se faz importante, né, para agilizar os nossos programas, né, porque nessas instruções, pessoal, o acesso à memória principal da máquina, né, ou seja, essas instruções que são ditas, né, instruções de load e store, né, elas são normalmente elas são as instruções mais lentas, tá? Então, devido a isso, né, algumas vezes, a grande maioria dos compiladores e montadores faz esse esquema de antecipação de instruções para manter uma velocidade melhor, né, do teu, mesmo que tu tenha feito, digamos assim, um software mal programado, né, digamos assim, que tu tenha feito dois stores, que nem eu fiz aqui, né, um antes e um depois desse add, né, no caso esse aqui e esse aqui, né, o meu montador ele vai perceber e vai eliminar esse cara aqui, né, esse cara aqui ele não precisa estar aqui se eu antecipar esse cara aqui. Ou esse cara aqui não precisa ocorrer de novo, né, se a gente for pensar, só trocar a ordem aqui, né, do um para cima e outro para baixo, e eliminar esse cara aqui de baixo, tá? Então, tanto faz, né? Eu poderia eliminar tanto de cima quanto de baixo, que a ordem ficaria correta, tá? Mas eliminaria uma, e aí, se tu conseguir eliminar várias, né, dessas operações aqui de load store dentro de um programa, tu economiza tempo, tá? Então, é uma das otimizações mais básicas, tá, pessoal? Estamos escutando bem? Então, essa aqui é uma Sim, representação. Que bom. Tá, então essa aqui, eu espero que a minha máquina não resete de novo. Então essa aqui é uma representação, né, que a gente vai ver com o Neander, né, que é um dos simuladores, que a gente provavelmente vai ver depois da prova, né, na aula pós-prova. E esse caso aí, do exemplo, né, os primeiros computadores lá de primeira geração, como o IAS, ele possuía somente, né, 4.000 palavras, né, 4K palavras, digamos assim, né, 4.096 palavras de memória, ou seja, ele tinha uma memória incrível de 4K, né? E cada palavra era composta por 40 bits, né? Então, reparem que não é exatamente
os mesmos bytes, né, que a gente fala, né, porque um byte é 8 bits, então cada palavra aí, no caso, tinha 5 bits, né, então, 5 bytes, perdão, se a gente for pensar. Então, 5 vezes, né, as 4.096 vai dar aí 20 mil, né, no caso, bytes, né, aproximadamente. Então, nossa máquina aí, ela tinha uma memória muito limitada, né? Hoje a gente trabalha aí na casa dos gigabytes, né, pessoal? Então, isso faz com que tudo funcione bem melhor, né? Então, bom, dando sequência, né? Então, os dados eram também números binários, né? Nessa arquitetura, compostos por esses 40 bits. Eles geralmente eram representações de ponto fixo, né? Codificados em complemento, como a gente viu, né? Complemento de B. Operações de adição e subtração eram executadas por um somador, né? Ou seja, tinha uma unidade de lógica aritmética, uma função que resolvia, né, o sinal ali, né, que é o primeiro bit, e os outros 39 eram a representação numérica, tá? Cada instrução, então, dessa máquina, ela podia ser representada em 20 bits, né? Então, cada instrução podia ter até 40 bits também, né? E uma palavra podia ter até duas instruções, né? Então, existia uma instrução que ele chamava de instrução esquerda, que era do bit 0 até o bit 29, e uma outra instrução, que era a instrução da direita, que começava, né, no 20 e ia até o 39, tá? Então, essa é uma das formas de representação das instruções nessa arquitetura, né? Então, repare, né, que existiam endereços por instrução, então o IaaS tinha apenas um, né, que nem a gente viu, a gente só tinha esse caso aqui, né, a gente só tinha um operando ou um endereço, né, esse A, então, representa um único, né, e outras representações, mesmo que de primeira, digamos assim, geração de computadores, já possuíam mais endereços, né, ou seja, não possuía registradores, né, ou seja, não possuía o acumulador, né, e o IaaS foi digamos, um revolucionário, né, em criar esse acumulador, e aqui, nesse caso, o EDVAC, né, ele foi um dos pioneiros por ter criado 4 endereços, um deles sendo da próxima instrução, né, os outros 3 de operandos, e o IaaS não tinha isso, né, o IaaS provavelmente ele tinha um registrador de propósito específico, né, o Special Function Register, né, e esse PC, né, no caso, o registrador PC lá, Program Counter, não precisava ser armazenado para a próxima instrução aqui dentro da instrução de memória, tá? Então, isso é bom, né, porque tu tem um registrador, aqui tu começou a ter, no IaaS, ter a era dos registradores, né, e aqui ainda isso não era conhecido, né? E aí, devido a isso não ser conhecido, tu tinha que ter um campo lá para saber qual é a próxima instrução a ser executada, tá? Então, vamos pensar que era tudo armazenado em memória, né? Em memória de instruções ou de dados. Então, o CPU no IaaS contém alguns registradores para armazenamento temporário, né? De instruções, né? Como RI, enfim, endereço de memória de dados, né? Como a gente falou sobre o REM, né? Que é o registrador de endereço de memória, ou o RDM, né? Que é o registrador de dados de memória. A gente também fala um pouco do processamento de dados que é realizado pela unidade lógica aritmética, então nossas principais operações são, digamos, operadas, né, pela ULA, e nós temos a UC, né, ou seja, a unidade de controle que faz todo aquele passo, né, de decodificação de instrução, que faz, né, todo aquele processo de caminhar dentro da máquina de estados, né, de busca, decodificação, execução e armazenamento, que é um ciclo infinito, né, até que a gente consiga, digamos assim, executar essas operações, né, essas instruções com sucesso, né? E ela é responsável pelo envio, né, de sinais de controle e também por sincronizar as ações, né? Ou seja, ela faz todo o processo de organizar sequencialmente, né, aquelas etapas que nem a gente viu na aula passada, né? Para onde vai o sinal, para que lugar vai o sinal, em que passo, né? É no passo de busca, é no passo de execução. Então, existe um relógio, né? Ou seja, a gente tem o que a gente chama de clock, que vai ver, né, como é que é sincronizado esse clock, né, com o sistema.
Isso é muito importante. Vocês vão ver muito mais detalhes, né, a respeito de clock na disciplina de arquitetura e organização de computadores um, né, que é com o professor Fábio, geralmente, tá? Às vezes é também com o professor, se não me engano, Leonardo, tá? Mas geralmente é o Fábio, às vezes eu também ministro essa disciplina de arquitetura Zoom, né? Então, é importante que a gente entenda, né, como é que uma instrução é executada dentro da CPU. Tá? Então, no IaaS existem as seguintes estruturas, né? Então, como a gente já falou, né, geralmente tem memória principal, né, que armazena dados e programas. Aqui já era unificado, né, ou seja, não tinha separado uma memória de dados e uma memória de programa. Já tinha um registrador de dados, ou seja, um DR, né, que recebia os dados lidos da memória. Já existia um acumulador, ou seja, o registrador de propósito geral que armazena operandos temporariamente, né? É um registrador de multiplicação e quociente, né? Que armazena os operandos temporariamente também. É um registrador de IBR, né? Que armazena a instrução de memória lida, né? E a segunda parte da palavra. Ou seja, esse é compatível com o nosso IR, que a gente vem falando, né? Sobre o RI, como quero chamar. É um registrador de instrução. E também tinha o PC, né, que é o Program Counter, né, ou contador de programa, né, de trás para frente, no inglês, que armazena o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, reparem que ele tinha uma arquitetura básica simples, né, bem elaborada para um computador de primeira geração. Então, a gente tinha um conjunto de instruções, né, ou seja, o nosso Instruction Set Architecture, né, ou seja, é, como é que funcionava a máquina e quais eram as operações que eram possíveis, né? Então, ele criou um conjunto de instruções que são chamadas de instruções de transferência, né, ou seja, como se fosse o nosso conjunto de instruções, como eu falo ali, de load store, né, de carga e descarga de dados, né? O carregamento e salvamento de dados, como quero chamar, né? Onde a gente transferia, né, o valor de MQ, lá, de multiplicação quociente para dentro do acumulador, né, uma das instruções. A outra instrução era transferir o conteúdo da posição X por MQ, né, ou seja, da memória na posição X jogar para MQ, transferir o acumulador para uma posição de memória X, né, ou seja, isso aqui é um store, né, armazenar o AC dentro de uma posição de memória. Esse aqui é um load, né, ou seja, carregar uma posição de memória X, seja qual for, para dentro do acumulador, transferir um valor de dentro da memória já com o valor alterado para negativo, né, ou seja, aqui no caso transfere um módulo, né, esse módulo seria o valor absoluto, né, de uma posição de memória para dentro do AC, e aqui transferir o módulo, né, esse slide ficou um pouco estranho, né, esse símbolo, mas é o módulo negativado, né, falando assim. Então, é uma forma de representação de transferência de dados, e repare que ele já tinha uma forma de converter um número em negativo, né, sem ter que multiplicar ele por -1, ou sem ter que trocar aquele bit lá, né, o primeiro bit lá da representação binária. Tá? Então, além disso, né, já existia um conjunto de instruções para desvio incondicional, ou seja, fazer com que o PC receba como próxima instrução um valor qualquer que esteja na memória, né, uma posição X lá de memória, né? E a mesma coisa para o caso da próxima instrução na metade direita, tanto para a metade esquerda quanto para a metade direita, né? Já existia formas de onde o endereço ficaria da posição 0 até a 19, e no outro caso, o endereço ficaria da 20 até a 39, tá? Então, lado direito e lado esquerdo, né? Ou seja, como essa arquitetura ela tinha duas instruções e uma única palavra, e eles separaram, né, instruções para resolver. Aí reparem que aqui, se a gente somar, né, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove já instruções, né? Agora nós tínhamos instruções para desvio condicional, né? Então também pelo lado esquerdo e lado direito. Então, no caso onde o acumulador é maior ou igual a zero,
determinada posição de memória, tanto para o lado esquerdo de 0 a 29, quanto do lado direito de 29 a 39. Isso só ia ocorrer quando, né, subtraísse, por exemplo, né, a gente fosse pensar assim, né, como é que eu faço, né, uma comparação do tipo, vamos apagar tudo aqui. Como é que eu faço uma comparação, né, básica que nem a gente tem lá no C, né? Então, eu tenho lá um if, né, A maior que B, né, eu faço alguma coisa. Else, né, eu faço outro conjunto de operações. Então, aqui, vou chamar conjunto 1, né, conjunto de operações 1, e aqui um conjunto de operações 2, né? Ou seja, ou eu entro nessa aqui, ou eu entro nessa aqui, né? Então, essa aqui, né? Então, o que que acaba acontecendo? Como é que eu faço, né, essa comparação? Alguém tem ideia? Né? Então, eu teria que, né, carregar o valor de A, né? Então eu tinha que dar um load na posição de A, vamos supor que nem a outro caso era essa posição 128, né? Tenho que fazer o quê? A subtrair de B ou B subtrair de A? Eu quero saber qual é o maior, qual é a opção que eu faço. Se eu fizer B menos A e der positivo, né, é porque B é maior que A, né? Se eu fizer A menos B e isso aqui der negativo, né, eu sei que B é menor, aliás, B é maior do que A, né? Então, se der negativo, B é maior que A. Nesse caso aqui, né, se eu fizer essa conta, né, perdão, eu errei, né? Então, se eu fizer essa conta, vamos pensar pelas duas formas, né? Se eu fizer essa conta de cima, A menos B, se der positivo é porque é maior, se der negativo é porque B é maior. Então, aqui A é o maior, aqui o B é o maior, né? E se eu pensar pelo outro lado, né, então, se eu pensar dessa forma aqui, se eu fizer B menos A e der negativo, e depois positivo, né? Se der negativo é porque o A é o maior. Se der positivo é porque B é o maior, né? Então, no caso, quando B for o maior, né, eu vou executar maior ou igual, né, no caso, eu vou executar o else, né? Toda vez que o A for maior, nesse caso aqui, né, ou nesse caso aqui, esse caso aqui não, quando B for maior, não, quando A for maior que B, esse caso aqui, né? A é o maior. Então, o que que a gente pode pensar, né? A nossa ULA lá, ela, na saída dela, ela vai ter um conjunto de flags, né? Esse conjunto de flags aqui, né, pode ser a indicação de um número negativo, tá? Então, a gente pode pensar assim, ó, a ULA tem um LED aqui, toda vez que o resultado for negativo, ele liga esse LED aqui, ele seta esse LED de negativo para 1, né? Então, o resultado aqui da ULA, né, o resumo, né, vai entrar aqui, né, um valor de A e B, né, seja através do acumulador, né, porque algum desses pode ser representado, e vai entrar aqui o sinal da operação, né, se eu fizer uma operação de subtração, por exemplo, né, fazer o que a gente chama de sub, né. Então, quando eu subtrair um do outro aqui, digamos que eu esteja fazendo esse caso aqui de B menos A, né, que é esse caso aqui. Se der negativo, ou seja, se ele ligar esse sinal aqui, essa flag aqui de negativo, eu sei que A é maior que B e eu tenho que executar esse cara aqui, tá? Então, a gente vai ter um conjunto de, digamos assim, de instruções, tá? Que geralmente são usadas, né, para fazer essas comparações. Então, existem geralmente, né, algumas comparações que podem ser feitas, né, através do que a gente chama, perdão, aqui, de uma instrução chamada J. Meu mouse não está ajudando com a mesa digitalizadora. Acho que vai.
Tá chegando, tá. Então, vou ter que fazer uma subtração, né? E aí, no caso, 129, né? Se a gente fosse pensar que a gente tem aqui uma posição valor A e aqui uma posição valor B, né? Essa posição é 128 e essa aqui é 129, né? Então, eu vou fazer a carga do A para dentro do acumulador, né? Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó, o acumulador receber A, né? Depois eu vou fazer o acumulador receber o acumulador menos B, né? Eu vou botar B minutos, para vocês entenderem que eu estou fazendo aquele B lá. E aí, se ele ligar esse flag aqui, né? Ou seja, a gente, se J neg, se for negativo, né? Ele vai pular para algum lugar. E aí eu tenho que dizer que, por exemplo, ele vai pular para uma outra posição do código. Caso contrário, ele vai pular para outra, né? Então, o que acaba acontecendo? Se negativo, eu pulo, digamos, para a posição, vou chutar aqui do nosso código como se fosse 150, né? Caso contrário, ele faz um jump, né, para a próxima parte. Então, aqui ele está fazendo, né, o if, e aqui eu vou supor que ele tem que fazer o else na posição 170, né? Então, eu tenho que ter uma comparação para ver se é negativo, ou seja, tem que ter primeiro uma subtração para ver se é negativo, depois uma comparação aqui para ver se é negativo, e se não for, se for negativo, ele vai pular para cá, né, nossa posição de negativo aqui. Quando A for negativo é porque A é maior que B, então ele tem que executar o if. Caso contrário, né, ele vai realizar o else. E para realizar o else, quando ele pular aqui, né, ele vai pegar essa posição, o PC, e vai pular lá para a posição, sei lá, 150 na memória, onde tem a nossa próxima instrução, né? Então, o que acaba acontecendo, pessoal, né? Nessa posição 150 começa o código do if, né? Se ele não for negativo, ele não vai pular, né? Então, aqui, nesse caso aqui, o PC estaria recebendo 150 se isso aqui fosse verdadeiro, ou seja, se a ULA tivesse ligado aqui o sinal, né, de flag de negativo. Caso no contrário, ele ia pular para a posição 130. Então, nesse jump aqui, o PC ia receber a posição 170, né? Ou seja, lá na posição 170 aqui de memória, opa, perdão, ia estar, né, a próxima instrução do else, né? E aí ia vir um conjunto de novas instruções, tá? Então, a gente costuma fazer dessa forma, né? As comparações da forma mais simples, digamos assim, só que precisam existir, né, instruções de desvio condicional, que nesse caso aqui eu dei exemplo como sendo o JNEG, né? JNEG seria uma abreviação de Jump If Negative, né? Então, ou seja, abrevie, pule se for negativo, tá? Então, é um JNEG, né? Seria o Jump Negative, né? Então, se for negativo, se tiver o flag aqui acionado como negativo, ele vai pular, né? Caso contrário, ele vai pular para a próxima instrução, que é logo abaixo dele. E aí, aqui eu mandei ele pular, né, num desvio incondicional, que seria o caso anterior, né? Então, o desvio incondicional aqui tu atribui automaticamente para PC, né, um valor aqui para ele fazer o salto, né? Então, aqui no caso, o PC foi lá para a parte do else, né? Então, tanto faz, tá, pessoal, fazer A menos B ou B menos A, só que aí o que acaba acontecendo? Aí eu inverto a ordem aqui desses dois, né? Quando eu faço, eu fiz ali B menos A, mas se eu fizer A menos B, caso dê negativo, eu tenho que executar o else, né? Então, ou seja, caso dê negativo aqui, ó, o B é maior, e quando o B é maior ou igual, né? Ele tem que executar o else e não o if. Então, aí o que trocaria né? Se eu fizer B menos A, é que eu tenho que pular por 170 e depois pular por 150, né? Pensando dessa forma. Então, eu inverto aqui os endereços aqui, porque eu inverti a lógica de comparação aqui, né? Eu fiz uma subtração de B menos A em vez de, aliás, de A menos B em vez de fazer B menos A. Então, a gente tem que estar atento, né? Como é que a gente compara as coisas, tá? Para fazer o nosso desvio condicional da forma adequada, tá?
Então, o que acaba acontecendo, né? A gente também tem as clássicas operações aritméticas. Então, soma, né, da memória com MX, né, da memória com acumulador, perdão, né, a posição de memória MX com acumulador. A gente tem uma soma que soma com o módulo da posição de memória na MX. A gente tem uma outra diferença, né, armazenamento da diferença entre o acumulador e o MX, entre o acumulador e o módulo, né, da memória na posição X, né, uma subtração também. Aqui a gente também tinha como fazer uma operação de multiplicação, né, ou seja, uma forma de multiplicar o valor de MQ por MX, né, posição de memória MX. A gente também tinha uma forma de armazenar uma divisão do acumulador por uma posição de memória na MX, né? E armazenar o resto, né, do valor, né, que sobrou, digamos assim, da divisão, caso ela não seja perfeitamente inteira, né, e aqui também a gente conseguia fazer um esquema de armazenar multiplicação por 2 e divisão por 2, né. O que seria essa multiplicação por 2? Vocês lembram? Divisão por 2? É deslocar bits para a esquerda ou deslocar bits para a direita, né? Quando eu desloco para a esquerda, eu multiplico por 2, né? Quando eu desloco para a direita, eu divido por 2, né, pessoal? Então, basicamente isso, né? Como instruções aritméticas. Além disso, instruções de modificação de endereço, né? Ou seja, eu posso substituir uma posição de memória MX pela à direita, né? Pelo AC, pelo acumulador, e a mesma coisa à esquerda, né? Pela posição pelo valor do acumulador, tá? Então, isso era o que podia acontecer. As nossas instruções de transferência permitem transferências de dados entre memória e registrador. Nossas instruções de desvio permitem alteração, né, de sequência de um programa. A gente também consegue fazer instruções aritméticas que processam os dados, executam cálculos, né? E também modificação de endereço que permite, né, um cálculo de endereço. Aqui ele não mostrou nada de operação lógica, tá, pessoal? Mas certamente também tinha, né, as operações lógicas. Então, no EDVAC, cada instrução utilizava 4 endereços, no IAS ela utilizava um único endereço, né? Então, também pode ser citadas, né, outras arquiteturas de 3 endereços, de 2 endereços ou de nenhum endereço, tá? Mas, normalmente, a gente costumava ter um conjunto de endereços, né? Quando era o EDVAC ali, a gente sabia que o E4 era o endereço da próxima instrução, né? Que era operando um, outro operando, e onde, né? Geralmente naquele formato, né? Onde eu vou salvar quem é que eu estou salvando com o segundo operando, né? Operando um, operando dois, seja qual for a operação, se a operação for só uma divisão, né? E vou armazenar no E1, né? Ou posso pensar E1 mais E2 salva no E3, né? Então, algo do gênero. Então, aqui ele fala, né, que o E1 e o E2 representam os operandos e o E3 representa o destino, né? Então, geralmente, é aquilo que eu falei, né? Um endereço por fonte, outro endereço de fonte, um endereço de destino. E o E4 seria aqui o endereço da próxima instrução, tá? Então, né, supondo que tu tenha que realizar uma operação mais complicada, né, como essa aí, né, como é que tu faz, né, essa multiplicação, essa soma? O que que tu faz primeiro, né? Então, a gente tem que analisar a expressão e ver o que que a gente faz primeiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aí, se vocês estão vendo algoritmos, é a parte que está mais dentro do parentes, né? Vocês já entenderam essa lógica aqui, pessoal? O que que eu tenho que executar primeiro? Quais são as prioridades dos operadores? Já, já viram isso em C? Pessoal, copiar para cá a expressão. Eu tenho A, recebe B mais C vezes D, é isso, menos Z, dividido por F, é isso? Tá, eu já respondi que isso aqui é a primeira coisa, tá?
Qual é a segunda coisa, pessoal? Resultado de B mais C vezes D. Tá, beleza. E segunda coisa. Qual é a terceira coisa? Menos E. Tá, então o resultado disso aqui é a terceira coisa. E por fim, né, o que sobrou, que é a divisão por F, né? A quarta coisa é isso, tá? E vocês chegaram a aprender operações, quais são os operadores, né, primários, né? Digamos, quais são os que têm a paridade, né? Quando é parens, quando é multiplicação, ou quando antes da multiplicação, a exponenciação, a divisão, né? A soma e a subtração, né? Então, a gente pode pensar assim, pessoal. Vou fazer um exemplo bem torto aqui, né? Então, digamos que eu vou... torto no sentido de pegar as pessoas, né? Fazer A recebe B mais C divididos por D, tudo isso vezes D mais A, tá? Mais A não, vou botar uma outra letra, mais E, né? Para não confundir mesmo. Não pegou. Mas aqui, o que é executado primeiro? C dividido por D. Tá, então, e vocês todos concordam com isso? Sim, Por que que não é B mais C, como é no você outro? faz a divisão primeiro, depois a soma. Tá, e se fosse, o que ia fazer primeiro aqui? Supondo, né, que esse aqui é o exponenciação, tá? Exponenciação, então, multiplicação, divisão, né? Soma e subtração. Então, o que ele vai fazer primeiro aqui? A exponenciação? Exponenciação. Tá? Ele vai fazer isso aqui primeiro, né? Depois ele vai fazer isso aqui segundo, né? Depois ele vai fazer isso aqui terceiro, né? Primeiro, segundo, né? Primeiro, segundo, terceiro. Depois ele vai fazer isso aqui como quarto. E por fim ele vai fazer o que sobrar disso aqui somado com D, né? Começando aqui, tá? Então, a ordem, né, a prioridade das operações, primeiro lugar é os parentes, né? Onde tiver parentes mais profundos, né, esse cara aqui é a primeira opção. Se eu tivesse, né, um parentes aqui, né, aí ele ia fazer o que está dentro do parentes primeiro, para depois fazer B elevado, né, C mais D. Né? Então, tudo isso tem que tomar cuidado, tá? Então, parênteses é a primeira coisa, depois eu tenho a exponenciação, né, como sendo a segunda prioridade. Depois eu venho com a mesma prioridade tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Então, esses dois aqui são a terceira coisa a ser realizada. E, por fim, eu tenho os outros dois operandos, né, que é soma e divisão como sendo a quarta coisa, tá? Então, né, quando vocês veem lá, né, naquelas coisas do Facebook, às vezes que tem lá, né, tipo, x é igual a 3 mais 2 vezes, sei lá, 3 divididos por 4, né? Então, vai ter gente que vai somar isso aqui primeiro, depois vai multiplicar e depois vai dividir, né? Então, só que a ordem não é essa, né? A ordem é fazer isso aqui primeiro, a multiplicação primeiro, depois a divisão e, por fim, somar com 3, né? Então, nesse caso aí, ia ficar com 3, 4,5, é isso, né? Aqui, 6 divididos por 4,
né? Corto 4 com 2, sobra 3 divididos por 2, isso aqui é 1,5, né? Então, mais 3 vai dar x igual a 4,5. Se tu fizesse pelo lado errado, né? Tu ia fazer 5 vezes 3, né? Que ia dar 15, ia dividir por 4, que isso aqui ia dar 3, sei lá, 25. Não, ia dar mais que isso. 3 vezes 4 dá 12, sobra 3,7, alguma coisa. 7, sim, tá? Então ia dar diferente, né? Para dar 4,5 deu 3,75. Então a ordem importa, né? Então quando a gente vai fazer esse tipo de. Tá, deixa eu apagar tudo agora. Quando a gente vai fazer esse tipo de cálculo, tá, pessoal? Vou apagar toda essa parte aqui de baixo. Quando a gente vai fazer esse tipo de cálculo aqui, é exatamente isso que a gente tem que pensar, né, na hora de escrever o nosso código em Assembler, né? Então, o que que eu tenho que fazer, né? Pensando assim lá no Assembler, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é carregar o valor de B para dentro do acumulador, né? Então, eu tenho que fazer lá load, né? Digamos que B está já na posição 128, né? Então, isso aqui, o meu acumulador, né, recebeu o valor de B, né? Depois eu tenho que somar com o valor de C, né? Então, eu tenho que saber que isso aqui é a primeira coisa que eu vou fazer, né? Primeira coisa. Né? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e fazer eu vou fazer um add com a posição de C. Digamos que a posição de C é 129. Então, aqui eu fiz acumulador, recebe o acumulador, né, mais a posição de C. Então, o meu acumulador aqui está com essa conta aqui, tá? Tá, mas essa conta aqui eu tenho que multiplicar por D. Então, se eu tenho, né, a gente está fazendo todo, né, um pensamento que as variáveis estão em posições sequenciais aqui de memória, tá? Então, aqui está o valor 128, eu tenho A armazenado aqui dentro. Aliás, A não, B, perdão, B. Eu tenho 129, eu tenho a posição C. 130, eu tenho a posição D. 131, eu tenho a posição E, né? E 132, eu tenho a posição F, vamos assim. Tá? E vamos supor, né, que o A, tá? Primeiro de todo mundo aqui, né, então eu tenho que salvar, seja a posição 127, tá? Então, eu tenho o valor de B mais C armazenado no acumulador. Então, eu tenho que multiplicar por D, né? Então, para eu fazer isso, né, pessoal, eu tenho que fazer o quê? Se a máquina, né, depende, né, mas geralmente a máquina tem multiplicação, então eu teria que fazer uma multiplicação por D, que está na posição 130. Então, aqui eu teria feito AC recebe o AC vezes, né, o valor de D. Então, agora, né, o nosso acumulador, né, já está com todo esse valor aqui armazenado. Ah, agora eu tenho que fazer uma subtração por E, né? Então, eu tenho que pegar e fazer, o acumulador recebe o próprio acumulador menos E, né? Então, é sub a posição de E, que é 131. Então, eu acabei de fazer, né, toda a conta que está entre parênteses. E, por fim, eu tenho que dividir por F. Então, eu tenho que fazer, né, o AC receber o AC divididos por F. Então, isso aqui, digamos que seja div por F, que está na posição 132. Finalizando toda a conta, né, ou seja, o acumulador está com toda a conta, né, feita aqui, eu tenho que salvar na posição de A, né, que é essa atribuição aqui, né, A recebe, né. Então, eu tenho que pegar o acumulador e fazer um store, né, ou seja, armazenar na posição de A, né, que é aqui 127 no caso, e fazer o armazenamento 127. Então, repare, né, que eu tive que fazer um programa com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tá, pessoal? Para resolver uma coisa que, né, vocês viram ali que a gente faz em C numa linha só. A recebe, né? B mais C vezes D menos E divididos por F, ponto e vírgula, né? Isso aqui é o que a gente faz lá na linguagem de programação, né? E isso viraram 6 linhas aqui, né?
Tá, perdão, pessoal. Eu segurei o botão aqui. Tá? Isso aqui. Virou 6 linhas. Né? Na linguagem assembly. Então, né, reparem que programar nesse, o que a gente costuma chamar, né, de baixo nível, é muito pior do que usar uma linguagem, né, de alto nível aqui, que a gente faz a operação matemática que nem a gente aprendeu, né, normalmente. Tá? Então, repare, né, ali que eu usei um endereço só, né? Aqui, né, se eu tivesse mais endereços, que é o caso dele aqui, ó, se eu tiver B e C e armazena em A, né? Eu já consigo fazer. Todo mundo armazena em A. Multiplico por D e atribuo a A. Somo com E, aliás, subtraio com E e armazeno em A. Divido por F e armazeno em A. Né? E por fim, finalizo o programa. Então, reparem que se eu tiver mais endereços aqui no caso, né, que tem 3 endereços e o endereço da próxima instrução, né, no caso aqui é 2, aí ele vai para a próxima, é 3, ele vai para a próxima, é 4, ele vai para a próxima, e assim que ele finaliza o programa, ou seja, essa instrução nem precisaria, né, então ele consegue executar todo aquele nosso conjunto de 6 aqui com um único acumulador, né, com um único endereço, que é esse endereço, esse endereço, esse endereço, esse endereço, esse endereço, eu precisei de 6 linhas. Aqui, como tem mais endereços, né, no caso, eu consigo resolver tudo com 4 linhas, tá? Então, eu acho que esses slides vai ter um caso de número de instruções intermediário. Então, assim, quando a gente tem 4 endereços por instruções, né, as operações de processamento de dados e desvios na mesma instrução, né? A gente também pode, digamos assim, programar de forma sequencial, usando o endereço da próxima instrução, pensar que isso aqui é desnecessário, né? Então, ter esse E2, E3, E4, assim, ele pode ser desnecessário. Então, a gente pode pensar que a gente precisava só de 3 endereços, né? Operando um, operando dois e o destino, né? Então, ou seja, né, aqui eu já saio de uma opção de 4 endereços, né, e vou para 3 endereços. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu tenho endereços, né, eu já posso ir, digamos que os endereços, que nem o PC, né, que a gente viu lá na aula passada, sempre vai recebendo automaticamente o próximo, o próximo, o próximo, né, a não ser que algo mude, né, seja uma instrução de desvio, e eu posso fazer de novo, né, direto aqui, ó, B mais C é só atribuir em A, multiplicar A por D, né, e salvar em A, subtrair A de E e salvar em A, e fazer a divisão de A por F e salvar em A, né? Então aqui eu consegui fazer, né, e o PC fez o mais automaticamente, eliminando, né, aquela opção da próxima instrução. Então, quando a gente faz isso, né, a gente viu que, mesmo tendo essa redução, né, de endereço por instrução, a redução no tamanho da instrução, né, ou seja, diminuiu o número de bits, né, que eu percebo, porque aqui eu preciso armazenar um conjunto de bits para a próxima, né, aqui eu já não preciso, e eu reduzo o tamanho da instrução e também crio, né, a necessidade de instruções de desvio. Ao mesmo tempo que eu elimino isso aqui, eu tenho que criar os desvios, as comparações, né, e os flags da ULA, e eu tenho também, na maioria das vezes, que ter 2 endereços para as instruções que são iguais, né, no caso. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? Numa arquitetura onde eu só tenho 2 endereços, né, a gente tem uma operação e tem os endereços operandos, né? Então, o resultado é sempre armazenado no E1, ou seja, eu realizo essa operação e armazeno sempre no E1, né, no primeiro. Então, como é que acabaria ficando, né, aquela opção, né? Então, eu estou movendo, né, o valor de B para dentro de A aqui, né, fazendo um load, que nem eu fiz lá no nosso programa. Depois, eu estou somando com o valor de C e jogando para dentro de A. Depois eu estou multiplicando por D e jogando para dentro de A. Depois eu estou subtraindo de E e jogando para dentro de A. E por fim eu estou dividindo por F e salvando em A. Né? E aí por fim do programa.
reparem que aqui eu precisei, né, de 5 instruções, né? Então, quando a gente tinha, né, mais opções, aqui a gente só precisou de 4. Quando a gente tem menos, perdão, endereços, né, a gente acaba realizando mais instruções. Quando a gente tiver o outro caso, que é o que eu fiz lá, né, onde eu só tenho o acumulador, ou seja, a operação é feita em cima desse endereço, né, e salvo dentro do acumulador, né, a gente acaba chegando a ter que ter 6 linhas, né? Então aqui ele fez um load, né? Adicionou com C, multiplicou por D, subtraiu de E, dividiu por F, mas não armazenou em A, né? Não fez aquele negócio de armazenar na posição de memória representado pela variável A. Então eu teria, né, nesse caso aqui, né, comparando com o meu programa lá no Paint, né, que ter essa última instrução aqui ainda, tá? Que ele não colocou. Então, eu teria chegado em 6 instruções para realizar uma simples conta, tá? Então, repare, né, que idealmente ter mais endereços aqui acarreta num programa mais curto. Quando a gente não tem, né, quando a gente só tem esse caso, a gente só tem um endereço, isso nos acarreta até um programa mais longo, tá? Isso é ruim, né, para quem está programando, né? Quanto menos eu puder, eu tenho que fazer conta por conta, né? Uma conta por conta, por conta, por conta, e no final ainda armazenar em A, né, na posição de A. Então, isso é muito ruim, tá, pessoal? A gente pode pensar dessa forma, que é a pior coisa que a gente pode nos acontecer, é ter que programar dessa forma, né? Mas para começar a aprender a programar em Assembly, a gente vai ter que fazer isso, né? Então, quando a gente começar as aulas de simulador, vocês vão ter que começar a fazer os primeiros programas de vocês, assim, de forma simples, para aprender como é que se faz. Bom, então, quando a gente só tem um endereço, a gente tem que ter a necessidade de ter o acumulador, né? Nos outros casos, nem sempre a gente precisa ter o acumulador, tá? Um dos operandos sempre é o acumulador, a gente viu ali. A gente acaba tendo necessidade de fazer mais loads, né? E esse LDA é load, e STA, que é o store, né? Ou seja, a gente viu que, né, quando a gente fez o nosso software aqui no Paint, a gente teve que fazer carga no início e descarga de dados no final, né? Ou seja, carregamento e salvamento de dados, tá? Então, isso reduz o tamanho da instrução, né? Ou seja, eu economizo bits, né, na memória para representar uma instrução, porém eu faço o nosso programa ter mais instruções, né? Então, é uma economia burra, às vezes, né? A gente economiza bits, ou seja, preciso de menos bits para representar a instrução, porém preciso de mais instruções, né? Obviamente que ter acumulador ou registrador de armazenamento temporário otimiza o acesso à memória, né? Reduz um pouco a necessidade de load stores, porém, né, há necessidade de criar instruções de comparação e desvio, tá? Então, a gente acaba tendo que fazer algumas operações. Quando a gente só tem, né, uma arquitetura com nenhum endereço, né? Ou seja, a gente só tem a operação, a gente tem que pensar que ainda vai ficar ainda pior, né? A gente tem que usar a pilha de memória, né? Então, como é que seria isso, né? Então, a gente tem que ir empilhando, né, pessoal, o valor, e aí a gente tem que fazer de trás para frente, né? O que é pior, né? Então, a gente tem que ainda pensar o que é a última operação que é feita. A última operação é F, né? Então, eu empilho F, né? Então, como é que... Vamos pensar aqui como é que eu vou tentar abrir o Paint aqui em paralelo com isso aqui. Tá? Deixa eu tirar da tela cheia, talvez isso ajude. Né? Então, vamos colocar aqui. Né? Vocês estão conseguindo me acompanhar. Então, vamos lá. Não, não deu. Então, a gente tem que pensar, pessoal, que a nossa memória, né, ela é uma coisa assim, a gente tem um apontador de pilha, né? Geralmente é o Stacker Pointer, tá? O SP. Então, quando eu não tenho nenhum registrador,
né, dentro do meu processador, eu tenho que fazer tudo em memória. Então, eu tenho que pensar de trás para frente, ali, onde eu tenho A, recebe B mais C vezes D, né, menos E divididos por F. Então, tem que pensar assim, bom, o que eu vou executar por último é isso, daí por penúltimo é isso, por antepenúltimo é isso, e primeiro esses dois caras aqui. Então, tem que pensar assim, bom, eu tenho que empilhar esse cara aqui por último, que ele vai ser executado por último. Aí o meu stacker pointer vai para cima. Ah, então eu empilho o penúltimo, empilho o E aqui. Né? O meu stacker pointer vai para o próximo. Né? E aí eu empilho o D. Né? E aí depois que eu empilhei D, né? Aí eu vou acrescentar o stacker pointer para a próxima posição aqui. Ah, vou empilhar C, né? E aí o meu stacker pointer vai apontar para cá. E eu vou empilhar B, né? Então, o que que eu posso pensar, né? Eu tenho que fazer primeiro essa operação aqui, né? O mais, né? Então, se eu fizer, né? Minhas operações, elas não têm, né? Então, primeira coisa, eu empilhei todo mundo, né? E aí as operações, elas ocorrem assim, elas ocorrem e salvam no topo da pilha. Então, o que que eu posso pensar, né? Que para executar um mais aqui, eu vou ter que executar um ARD, tá? Então, eu empilhei, né? Que ele fez, ó, empilha F, empilha E, empilha D, empilha B, empilha B, né? Quando ele tem que fazer isso aqui, ele faz um AD. Como é que fica a pilha, né? Então, a pilha vai ficar F, E, D, I, B mais C no topo. E o stacker pointer está aqui, tá? Ou seja, o stacker pointer somou e apagou o topo. Apagou esse cara e ficou B mais C, né? Então, vou só desfazer para manter a nossa memória. Depois, né, a gente tem que fazer o quê? Esse cara vezes, né? Então, eu tenho que fazer uma multiplicação, que é o que ele fez aqui. Então, ele vai fazer a multiplicação e vai salvar no topo da pilha. Então, como é que fica a nossa pilha? Nossa pilha fica B mais C vezes D, né? Nosso stacker pointer vai apontar para cá. Vou ficar com E e F, né? E fim da memória aqui, tá? Nosso stacker pointer está apontando para essa posição aqui, stacker pointer, né? Depois que eu fiz isso aqui, eu tenho que subtrair de E, né? Então, eu tenho que pegar esses caras aqui e fazer uma subtração, né? Então, ele vai fazer uma sub, né? Que é o que ele fez aqui, né? Então, né, essa sub vai fazer com que a nossa pilha, né, venha a ficar B mais C vezes D menos E, né? E embaixo disso tudo só tenha F. E o stacker pointer está aqui, né? E quando ele fizer aqui a nossa operação de divisão, né, pessoal? O que que vai acontecer, né? A nossa pilha de memória, né? Ela vai ter toda essa expressão aqui só em uma única posição, né? Então, ou seja, a minha pilha de memória, ela vai ter toda a expressão lá, né? B mais C vezes D menos E, né? Tudo isso divididos por F, né? E meu stacker pointer vai estar aqui, né? Então, repare, né, que eu não sou obrigado a ter registradores. Eu posso trabalhar o tempo todo com memória, né? Ou seja, aqui, nesse caso, a gente fez a manipulação do empilhamento de dados, né? Ou seja, digamos que cada um desses tenha um valor. Então, lá naquele caso, ele foi fazendo o empilhamento de trás para frente, né? Como a gente chama na pós-fixada, né? Ou seja, eu tenho que fazer primeiro as operações mais internas, né? E depois, né, as mais externas. Então, eu empilho na prioridade de trás para frente. Empilho o F, depois empilho o E, depois empilho o D, né? Por fim, empilho o C e o B. Aqui no caso B e o C, né, a ordem não ia importar, né? Se a operação for soma aqui, né? Eu podia fazer tanto faz eu fazer um push lá no final B e um push
C, que ia dar no mesmo, né? Então, isso aqui é um H, tá, pessoal? É. Então, tanto faria, né? Eu fazer push B, push C, ou push C, push B, porque a nossa instrução ia ser o AD aqui e não ia mudar nada, né? O que está entre esse parênteses aqui. Então, tanto faria. Mas no caso aqui, ele fez, né, de trás para frente bonitinho aqui. Então, a gente tem que pensar dessa forma para quando a estrutura e a arquitetura da nossa máquina não possuir registradores, né? É muito pior trabalhar direto com a memória, né, pessoal, pelo quesito da arquitetura, em que a nossa memória principal ela costuma ser mais lenta, né, do que um registrador temporário, tá? Ou memória cache, né, que os nossos processadores atuais já tem memória cache. Então, armazenar em registrador é melhor do que armazenar em memória, porque é mais rápido. Mas nem sempre se fez necessário dessa forma. Só que reparem, né? No caso onde a gente não tem endereço, né, nosso mesmo código para resolver uma operação simples virou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui ainda não tem o store, né? Mas tudo bem. 9 a 10 instruções, né? Então ficou muito mais longo, né? A gente, obviamente, diminuiu o tamanho dos bits, né? Para representar uma instrução, né? Porque não tem mais o endereço. Não tem mais, como a gente viu lá, endereço 1, endereço 2, endereço 3, endereço 4, né? A gente diminui, né? Não precisa de bits para E1, não precisa de bits para E2, não precisa de bits para E3, não precisa de bits para E4, né? Porém, a gente acaba tendo que fazer muitas operações de memória e o nosso programa fica enorme, né? Então, esse é o grande problema, né? Então, somente operações de push e pop, ou load store, né, usam esses endereços. Os demais instruções não apresentam vantagens marcantes sobre as outras arquiteturas, né? E a gente reduz o tamanho da instrução, porém aumenta os acessos à memória e aumenta, né, o número de instruções. Então, não há uma vantagem muito visível ou adequada, né, para esse tipo de arquitetura. Então, na verdade, a gente não usa na prática essa arquitetura, tá, pessoal? Porque ela aumenta muito o acesso à memória, como a gente viu, né? Essas instruções de load store, ou push pop, como queiram chamar, elas são mais lentas, né, do que a gente imagina. Então, a ideia principal é evitar o uso desse tipo de instrução. Então, por isso que o acumulador, né, ou os registradores de uso geral, né, de propósito geral, eles são melhores nesse caso, tá? Pessoal, eu queria saber se vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, se ficaram com alguma dúvida ou não ficaram, se estão conseguindo acompanhar numa boa. Essa é uma parte da matéria que é um pouco complicada, um pouco chata. Ah, Otávio, obrigado por responder. Mas é uma parte que se faz necessário para o entendimento das próximas matérias, tá? Então, das próximas, digamos, disciplinas. Eu vou tentar resgatar aqui o meu formulário de presenças, pessoal, porque travou, mas acho que é isso aqui mesmo, hoje é dia 17, tá. Então, vamos enviar para vocês aqui. Vocês podem responder a chamada.